Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens intitulada Como Foi, Como Deve Ser, onde estamos lendo de forma expositiva o livro de Atos dos Apóstolos, aprendendo com esses servos do passado, como que Deus lidou com a plantação da igreja, a primeira igreja de Cristo. E nós, através dos textos, vamos vendo quais são as implicações que eles trazem para o nosso dia de hoje, porque nós somos a continuação dessa igreja plantada pelos servos do passado. Então Deus espera de mim, de você, muita coisa relacionada ao texto que nós vamos ler. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós leremos hoje dos versos 1 até o verso de número 16. E o tema do sermão de hoje é o sermão de Estevão, parte 1. Atos capítulo 7, dos versos 1 até o verso de número 16. Nós leremos o sermão de Estevão, a parte 1. Diz assim a palavra de Deus: Então o sumo sacerdote perguntou: Isso tudo é verdade? Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe dali a esta terra, em que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse, e depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina em terra alheia, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, eles sairão e me cultuarão nesse lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou de todas as tribulações e deu-lhe graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. Houve então fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido que o Egito havia trigo, Jacó enviou nossos pais para lá pela primeira vez. E na segunda vez, José se revelou a seus irmãos e a sua família. Foi conhecida pelo faraó. Então José mandou chamar seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e colocados na sepultura de Abraão. Havia comprado por certo preço em prata dos filhos de Amor em Siquém. Até aqui. Baixe a cabeça. Senhor, nós estamos, Deus, diante da Tua palavra, e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, que abra nosso coração e entendimento, para que nós consigamos enxergar sobre os princípios, as verdades contidas aqui, e que nós possamos passar tudo isso para a nossa vida prática. Obrigado, Deus, pela Tua graça, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme nós vimos no texto anterior a esse aqui, no domingo passado, Estevão, ele foi um dos 7 diáconos eleitos pela igreja para cuidar das viúvas e dos necessitados. Mas Deus havia capacitado ele também para uma outra missão, que era ser um pregador do evangelho. Os apóstolos, eles haviam imposto as mãos sobre esses diáconos. E Deus então agracia Estevão com um poder para também, assim como os apóstolos, fazer sinais e prodígios. Estevão então sai
e sai para pregar as boas novas do reino. E óbvio, não demorou muito para crescer a oposição contra ele, vinda da parte das autoridades religiosas do seu tempo. Estevão então entrou num grande debate com esses religiosos que, ao notarem que não poderiam vencer ele no argumento teológico sobre Deus, pois Deus era com ele e dava graça a ele e sabedoria, aqueles homens, os religiosos, então pagaram para homens ímpios fazer falsas acusações contra Estevão, acusações de blasfêmia contra Deus, contra o templo e contra a lei de Moisés. Então Estevão, ele é levado até o sinédrio, onde as falsas testemunhas acusaram ele diante do sumo sacerdote, que olhava para os acusadores falando as mentiras sobre Estevão, olhavam depois para Estevão e perceberam que ele estava com a face, com o rosto parecido com de anjo. Então, diante de todas essas acusações, nós chegamos no texto de hoje. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, pois o texto ali é longo e nós veremos ponto a ponto dele, amém, irmãos? Então vamos lá, leia novamente comigo o verso número 1. Então Estevão chegou, estava sendo acusado, o sumo sacerdote olhando para o povo que acusava e para Estevão, chega para ele e diz, verso 1: Então o sumo sacerdote perguntou: Estevão, isso tudo é verdade? Meus irmãos, no capítulo 7, esse nós estamos começando hoje, todo eles são os argumentos que Estevão usa na sua defesa contra aquelas falsas acusações que foram atribuídas a ele, sendo que a pena para o crime de blasfêmia a qual ele estava sendo acusado, blasfêmia contra Deus, que os judeus imputariam sobre ele, era a morte por apedrejamento. E nessa primeira parte do texto, do capítulo 7, Estevão, ele vai recorrer ao que para a defesa dele? As escrituras sagradas. Aparentemente, parece que o que ele diz aqui não tem nada a ver com o assunto, né? Com o assunto que tange ele no sinédrio, diante das acusações. Pois ele aqui que ele está fazendo, ele está recapitulando, fazendo um resumo do livro de Gênesis. Depois, mais para frente, vamos ver depois, ele fará um resumo de Êxodo e Deuteronômio. Depois ele fará um resumo do livro de Josué, o livro de Reis, e depois irá encerrar o sermão no capítulo 7. Apesar de parecer uma coisa meio, digamos, nada a ver, nós precisamos entender qual foi o método que Estevão usou aqui em sua defesa, que é muito importante para mim e para você como igreja, amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, o sermão de Estevão, ele é o maior sermão registrado aqui no Novo Testamento, maior que o de Paulo, maior do que o de Pedro. E a pergunta é: por que Lucas, quem escreveu o livro de Atos, fez questão de registrar dessa forma? E a resposta só pode ser uma só. Aqui fica claro a incredulidade dos judeus diante de toda a argumentação que Estevão vai trazer diante deles, que é o seguinte: os judeus não querem crer de forma alguma que Jesus é o Filho de Deus. Eles não querem crer que Cristo é o Messias prometido, apesar de todos os argumentos, não só de Estevão, mas de todos os outros discípulos. Então é a partir daqui, irmãos, que a história da igreja começa a ser direcionada por Deus para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, o que pela graça de Deus chegou até a mim e a você. Você está aqui hoje porque isso aconteceu com Estevão. Mais para frente, Saulo de Tarso, ou apóstolo Paulo, nós veremos no capítulo 10, e Pedro também irá pregar aos gentios. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele foi o maior pregador entre os gentios, mas Pedro, como um bom judeu que ele era,
Ele se negava a isso. Ele simplesmente se negava. E ele mesmo vai confirmar isso quando ele entra na casa de um centurião romano chamado Cornélios. Ele confirma, olha o que ele diz em Atos 10:28, presta atenção, palavra de Pedro: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitar ele, se quer entrar na casa dele. Pedro era o mais queixo duro de todos. Ou seja, o sermão de Estevão é o primeiro passo na história do plano de redenção de Deus, onde o reino de Deus começa a sair da nação de Israel e se encaminhar para os gentios, porque estava claro, óbvio, que os judeus não queriam aceitar o Evangelho, e não aceitam até hoje. Outra prova disso é que no final do sermão aqui, o sermão de Estevão, ele será o quê? Morto, por apedrejamento. Em outras palavras, os judeus estavam dizendo: nós não queremos Evangelho coisa nenhuma. Então Deus diz: tá bom, então eu vou levar o Evangelho para quem queira. Meus irmãos, Estevão tem em mente aqui alguns pontos com esse sermão que são muito importantes. E o primeiro deles, é óbvio, é claro, é fazer a sua defesa. Ele estava sendo acusado falsamente. Falsas acusações fizeram contra ele, de que ele era contra o quê? O templo, era contra Moisés, contra Deus. Mas também tem outra aqui, e ele vai fazer isso dos versos 2 até o verso 8, que é mostrado a todos que estavam lá, que Moisés e o templo, eles nunca foram essenciais para a revelação de Deus ao homem. Deus se revelou ao homem, mas o templo e Moisés nem existia ainda. Nem existia. Que Deus, mesmo sem Moisés, mesmo sem o templo, já tinha falado com os patriarcas, já havia feito aliança com eles. Ou seja, seus judeus, vocês se gabam do templo, vangloriam sobre o servo Moisés, mas para Deus, o propósito tanto de Moisés quanto do templo acabou, é passado. Moisés teve seu papel na história, no papel da redenção muito importante, o templo também, mas isso nunca foi condição alguma para Deus se revelar. E esse é o primeiro propósito do argumento dele aqui. E o segundo é mostrar para aquele povo do Sinédrio que o que eles estavam fazendo com ele, com Estevão, era o mesmo que fizeram com todos os demais servos, homens de fé, que Deus enviou ao longo de toda a história. Ou seja, sempre foram incrédulos com todos os libertadores e salvadores que Deus havia enviado àquele povo. Meus irmãos, judeus, ou racinha. E tem gente que adora judeu, né? Gente que tem em casa réplica do templo, enfim, arca, por aí vai. Isso é dito entre os versos 9 e 16. Ou seja, Estevão está lembrando todos do Sinédrio que Deus, através do servo dele José, transformou em bênção uma história de inveja, uma história de rejeição. Tudo que os irmãos fizeram com José, irmãos que também seriam o quê? Patriarcas depois, porque cada um dos irmãos daria início ao quê? A uma tribo de Israel. E a maldade com que José foi tratado pelos seus, o desprezo, o descaso, movido por inveja da relação de José com seu pai Jacó, era exatamente a mesma coisa que fizeram, sabe com quem? Com Cristo. Ou seja, Estevão está lembrando todos os Sinédrio que o povo judeu sempre rejeitou todo aquele a qual Deus havia enviado para salvar o seu povo. Pois José não só salvou a nação de Israel da grande fome, como garantiu a descendência desse povo. Jesus veio para salvar o seu povo o quê? Da grande fome espiritual.
Deus usou José para salvar da fome, fome física, e Cristo da fome espiritual, sendo ele o quê? O próprio pão da vida. Mas eles lidaram com Jesus da mesma forma que lidou com José, com inveja, maldade, incredulidade. Lembra que José, quem já leu Gênesis vai lembrar do que eu digo aqui. José não contou a seus irmãos o sonho que Deus havia revelado a ele, e isso motivou mais ainda a inveja dos irmãos. E eles fizeram o que fizeram com José da mesma forma que fizeram com Jesus. Dois salvadores, cada um em seu tempo, cada um com a sua missão, que tiveram o mesmo destino pela mão daquele povo, dos judeus. Meus irmãos, isso que nós estamos vendo aqui Estevão fazer, parece uma coisa desconecta, mas é de uma sabedoria que só vem da parte de Deus mesmo. Lembra quando nós começamos a ler o texto anteriormente? Que Estevão era o que? Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Pois as maiores autoridades das Escrituras jamais havia percebido isso daqui. O que dirá crer que Cristo era o Messias. Então, com essa recapitulação que Estevão está fazendo aqui, é como se ele dissesse àquele povo assim: gente, o que vocês estão fazendo aqui comigo, com os apóstolos, com os discípulos, o que fizeram com Cristo, na verdade vocês estão fazendo isso aqui há muito tempo, há séculos. Vocês sempre foram incrédulos e sempre rejeitaram aqueles que Deus enviou até vocês. Enfim, essas eram as intenções de Estevão em relembrar as Escrituras para aquela gente. Mas eu gostaria agora que você prestasse muita atenção no método que ele usou para fazer isso daqui. No decorrer dessa primeira parte aqui do sermão, nós vamos ver todas as insinuações que estão implícitas aqui no texto, que ele faz quando ele lembra desses textos aqui para todo aquele povo. Na segunda parte, que vai ser domingo que vem, nós veremos também, e na outra também, até finalizar o capítulo 7. Irmãos, Deus era com Estevão. Deus era com Estevão. Onde o povo aqui, não queria mais escutar ele. Ele estava debatendo. O povo não queria, não tinha mais argumento. O que fizeram? Mandaram ele para a morte, para o apedrejamento. Então vamos lá. No verso 1, gente, me acompanha aqui. No verso 1, o sumo sacerdote pergunta a ele se tudo aquilo que ele estava sendo acusado era verdade. Se o que ele dizia sobre Moisés, sobre o templo, sobre Deus, se essas blasfêmias eram verdades. E então no verso 2, ele começa o quê? A responder. Leia comigo novamente o verso 2. 2 e 3, aliás. Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, primeiro Estevão dirige-se aos anciãos do Sinédrio com todo respeito. Não concordava com nada com eles, mas ele manteve o respeito. Ele chama de irmãos, pois assim consideravam eles, na esperança que ele fosse compreendido por aqueles homens. E também chama de pais, porque era assim que os judeus chamavam ancião, uma pessoa mais velha. Então Estevão começa a falar sobre a revelação de Deus a Abraão, quando ele ainda estava longe da terra prometida. Ou seja, a terra é importante para Deus? Não, pois Deus se revela fora dela. E foi apenas uma vez só? Não, foram várias vezes. Deus se revelou a Abraão em Ur, em Harã,
E depois que seu pai morreu, Deus trouxe de Harã até a terra prometida. O ponto de Estevão aqui é perguntar ao Sinédrio: Deus só se revelou àqueles que é de Canaã, ou quem é de fora também? Essa foi a pergunta com isso aqui que ele fez. Então ele vai continuar. Leia comigo aqui, o verso número 5. Aliás, verso número 4. Então ele saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe ali, para essa terra que agora habitais. Depois ele pega o verso 5 e diz assim, e aqui não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse, e depois dele a descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Ou seja, se revelou a Abraão fora da terra prometida. E quando Abraão estava na terra, a terra não era dele ainda. Deus ainda levaria 400 anos para que os descendentes de Abraão herdassem a terra prometida. Leia o verso 6 comigo. Pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina em terra alheia, e que a escravizariam e matariam, maltratariam por 400 anos. Além dos 400 anos, eles seriam escravizados e maltratados em terra alheia. Isso acontece onde? No Egito. Mas Deus julgaria aquela terra e traria eles de volta quando chegasse a época certa. Leia o verso 7 comigo. Mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, eles sairão e me cultuarão nesse lugar. Ou seja, só depois dessa grande novela aqui, que durou 430 anos, para ser mais exato, quando Deus apareceu a primeira vez a ele, e é que eles vão aonde? Agora para a terra prometida, para Canaã. Portanto, Deus continuou a ser Deus, irmãos, tanto fora quanto dentro da terra prometida, mostrando que a terra não era o ponto central, não tinha a importância que os judeus davam. A aliança que foi feita com Canaã. Lê comigo o verso 8. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. E no verso número 9, Estevão fala sobre o contraste das atitudes de quem anda com Deus e de quem se afasta de Deus. Leia o verso 9. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. Estevão vai dizer que apesar de todo o mal que aflige um servo fiel, Deus sempre irá transformar em bênção as maldades que fizerem contra ele. Isso aplica a mim e a você, irmão. Se você confia em Deus, está sofrendo opressão, seja no trabalho, na família, em qualquer outro lugar, confia em Deus. Amém? Leia o verso 10. Livrou ele de todas as tribulações e deu-lhe graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. Aqui Estevão começa a evidenciar um ponto de vista dele, lembrando que todo aquele a qual é rejeitado pelo seu povo, Deus preserva, liberta e honra, e deixa claro a todos os seus caminhos e propósitos, assim como ele fez com José, que apesar do mau comportamento dos seus irmãos, é usado por Deus para salvar toda a descendência do seu povo. Leia comigo os versos 11, 12 e 13. Houve então fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam alimento.
Mas tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos pais para lá pela primeira vez. E na segunda vez, José se revelou a seus irmãos, e a sua família foi conhecida por Faraó. Então Estevão lembra o sinédrio que o nosso Deus é um Deus que tem poder para transformar maldição em bênção para todo aquele que é fiel a Ele. Então ele vai encerrar a primeira parte do seu sermão, onde ele cita o livro de Gênesis. Leia comigo versos 14, 15 e 16. Então José mandou chamar seu pai Jacó e todos os parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão havia comprado, por certo preço em prata, dos filhos de Amor e de Siquém. Enfim, o que Estevão quis dizer com toda essa recapitulação aqui do livro de Gênesis? Você pode estar perguntando isso, tá, pastor? Eu já li tudo isso na Bíblia. Ele só repetiu o que eu já li na Bíblia. Vamos lá. Primeiro, ele quer mostrar que Deus se revela a Abraão onde? Dentro da terra prometida? Não, fora. Depois Deus se revela a José lá na terra do Egito. Portanto, Deus não está preso à terra de Canaã, à terra prometida, para se manifestar. Aliás, Deus não está preso a lugar nenhum para se manifestar. Amém? Quando Deus se revela a José, ninguém dos parentes dele, dos irmãos, acredita nele. E é motivado por inveja do relacionamento de José com seu pai. Ele é vendido para que dessem fim na vida dele, exatamente como fizeram com Cristo. O que Estevão está dizendo em sua defesa perante o sinédrio, nessa parte do sermão aqui, o que ele está querendo dizer com isso? É que Deus fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó muito antes do seu descendente ter como posse aquela terra. Estevão aqui está dizendo que o mesmo após isso acontecer, o templo só foi construído séculos depois, o que revela que o templo também não era a figura central de adoração a Deus, não era essencial para a revelação de Deus a seu povo. E outra coisa que Estevão está dizendo aqui é que quando Deus faz aliança com os patriarcas fora da terra prometida, sem templo nenhum, também não existia a lei de Moisés, que foi dada ao povo 4 séculos depois. Ou seja, as acusações que Estevão estava sofrendo de blasfêmia contra Deus, contra o templo e contra a lei de Moisés, na verdade, tudo aquilo ali era verdade sim, o que ele afirmava. Eles não acreditavam, mas Deus estava com Estevão. Que tudo havia um propósito na história, cada coisa do seu tempo, mas que com a vinda de Jesus, o Messias enviado, o Filho de Deus, tudo aquilo havia passado, e agora tudo se fazia novo em Cristo, e que o Cristo veio, e fizeram com ele o mesmo que fizeram com José. Muito bem. Então o que esse texto, essa parte do sermão de Estevão pode ensinar para mim e para você? Que lições nós podemos tirar desse texto aqui? Primeiro, você percebeu como Estevão se defende das acusações, a forma que ele usou? Ele prega um sermão, não é isso? Mas um sermão de que forma? Expositiva. Estevão está ensinando justamente àqueles que deveriam saber o que Estevão estava dizendo, mas infelizmente não sabiam. Estevão está fazendo o que? Lendo, explicando e aplicando os textos sagrados. Percebeu que ele não grita? Ele não grita, ele não esperneia,
ele não rodopia, ele não dança, ele não fala em línguas, ele não faz sinais, não faz prodígio, não realiza um milagre sequer, não expulsa um demônio sequer. O que Estevão faz? Ele lê, explica e aplica o texto. Irmão, só que tem que falar o meu ao seu coração. Sabe por quê? Porque essa é a forma que Deus espera que nós lidamos com as Escrituras. Então Estevão mostra que Deus é Deus em Israel e fora também. Estevão mostra que a adoração verdadeira se dava no templo, mas fora também. Estevão mostra que a lei de Moisés não era um pré-requisito para uma pessoa ser salva. E isso contraria não só aquela gente lá, mas muitas igrejas hoje que afirmam que fora de lá não tem salvação. Você deve conhecer alguma que fala assim: se você sair daqui você vai para o inferno. O texto mostra que não, muito claro que não, que se não cumprir tudo que aquela igreja determina, você não verá a face de Deus. Não, irmãos. Estevão aqui mostra que está cheio do Espírito Santo, anda de mão dadas com a sabedoria, mas não a terrena, mas a que vem do alto, do trono de Deus. Amém? Segundo, Estevão era cheio do Espírito Santo, e uma das funções do Espírito Santo é nos dar entendimento das Escrituras. Para quê? Para que nós possamos usá-la da forma correta no nosso dia a dia. Sabe por que Estevão era esse homem cheio do Espírito Santo? Porque ele buscava sabedoria onde? Lá fora, no mundo? Não. Ele buscava a sabedoria que vem de Deus. Ele buscava o entendimento que vem daqui, ó, das Escrituras Sagradas. O que naturalmente vai agradar quem? A Deus, que concedia a ele muito mais do que o seu Santo Espírito. Percebeu a lógica? Irmãos, em muitos outros lugares, mas muito mesmo, muito dificilmente você verá cultos onde o centro da adoração é apenas Deus, é apenas Cristo, e a palavra de Deus é voltada para o ensinamento da igreja como um todo, como um só corpo. Só que nós sabemos também que aqui entre nós, muito possivelmente, ainda existem irmãos que de certa forma preferem muito mais um sermão que fala de bênçãos, de sinais, de prodígios, de promessas de Deus, de milagre, de presença do Espírito, do que uma pregação de ensino que se sobrepõe a isso. Talvez no interior de algumas pessoas está assim: meu Deus do céu, de novo isso, que coisa chata, meu Deus, que sono. E tem alguns até que cochilam, eu vejo aqui. Mas o que as Escrituras nos diz através de textos como esse aqui? Que para ser cheio do Espírito Santo, você tem que primeiro estar cheio de Jesus. Sem isso é impossível. Você pode rodar de cabeça no chão, pular mais alto do que o teto do culto, você está muito longe de estar cheio do Espírito Santo. Você tem que estar cheio de Cristo. E como que eu encho o meu coração de Jesus? Só tem um jeito: é através do conhecimento do que é a vontade dele para nós. Não tem outra. E aonde está, pastor? Mas aonde que eu busco esse conhecimento? Aqui, ó, a Escritura Sagrada. Ah, pastor, mas é complicado entender a Bíblia, né? Eu leio e entendo pouca coisa. Deus, sabendo disso, Ele vem levantando servos ao longo da história, para que não haja desculpas quando se trata de aprender o significado correto da sua palavra. Ai, pastor, mas eu vou ser sincero com você, eu gosto muito mais de culto onde fala, o culto tem que falar comigo, tem que mexer comigo, tem que me motivar, tem que me inspirar.
Irmãos, presta atenção. Qualquer livro de autoajuda que você comprar fará isso. A Bíblia fará você aprender o que é a vontade de Deus para você, para mim e para você, para que eu e você pareçamos mais a cada dia com Cristo Jesus. Apenas buscar a sua satisfação pessoal, isso vai cair rapidinho diante de textos como esse que estamos vendo aqui, e textos anteriores, onde os discípulos se encontravam felizes e gratos. Sabe por quê? Por ter levado 40 chicotadas nas costas e no peito, por causa de Cristo. Ah, pastor, ô louco, Deus me livre, está amarrado, em nome de Jesus. Está amarrado, né? A gente não se amarra em Cristo não, para ver o que acontece. A gente não se amarra no entendimento da sua palavra, para você ver só. Meus irmãos, sabe por que o povo perece? O povo sofre? Oséias 4:6, presta atenção. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento e te rejeitaste para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, eu me esquecerei que vocês são meus filhos. Estevão era cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um jovem rapaz cheio de espírito e conhecimento, dando um show, um baile, num monte de ancião entendido na lei de Deus. Sabe o que isso aqui mostra para mim e para você? Outra coisa muito importante, que cabelo branco e tempo de igreja não tem nada a ver com sabedoria. Você pode já ser um ancião dentro da igreja, ter mais tempo de banco do que qualquer outro aí de vida, e mesmo assim você pode estar longe de Deus, vazio do Santo Espírito de Deus, e no alto da arrogância não aceita conselho de ninguém. Ah não, mas eu sou mais velho do mundo aqui. Quem é você para vir querer me aconselhar? Irmão, irmã, pelo amor de Deus, não. Em nome de Jesus, se isso acontece com você, eu não conheço intimamente cada um, mas se isso acontece no teu coração atualmente, em nome de Jesus, baixa a bola, irmão. Baixa a bola, menos. Olha para Estevão aqui, ó, diante dos anciãos do Sinédrio. Sabe aquela frase: se conselho fosse bom, a gente não dava, fazia o quê? Vendia, né? Isso aqui é do diabo, vocês sabiam disso? Para com isso, irmão. Para com isso. Quem é novo da fé tem que aprender, tem que ouvir, mas quem é velho também. Não acha você que por ter vivido mais, você sabe mais, que você pode estar se iludindo, simplesmente. E pior, causando dissensão, aconselhando de forma errada, vivendo de forma errada. Tudo por quê? Porque você reluta, você não se esforça, você torce o nariz, você cai no sono no meio do culto, quando se fala em aprender a vontade de Deus. Não, irmão, não, irmão. Olha para Estevão, que apesar de ser um garoto diante daqueles anciãos, os mais velhos, sabe o que Estevão entendeu? Isso aqui, ó, João 14:26, presta atenção. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Vou fazer uma pergunta. Você lembra, irmão? Você lembra, irmã, tudo que Deus já disse para você? Você lembra de tudo que Cristo já disse a você? Ou será que a nossa atenção está voltada só para o que interessa? Pensa nisso aí. Mas não podemos esquecer que Ele é um mestre que também nos ensina a ser o quê? Mais parecido com Cristo. Deus, Ele nos chama para uma vida
de santidade, de retidão, de conhecimento da sua palavra, e Ele tem levantado servos ao longo da história, numa infinidade de lugar, para que esse conhecimento chegue até mim, até você. Não despreze isso. Deus fala comigo, com você, através de cultos formais como esse, através da pregação que nós vimos hoje. Mas Deus fala também através dos seus servos, que crescem em graça e conhecimento da sua vontade, seja ele um ancião, seja uma criança. E eu e você devemos estar atentos a aprender mais e mais a cada dia, confiando na graça de Cristo, na capacitação do Espírito Santo, para que a vontade de Deus em nossas vidas seja boa, perfeita e agradável. Amém, igreja? Olha para Cristo, olha para a obra de Cristo, olha para a sua palavra, aprenda sobre o Evangelho, que você vai ser muito, mas muito abençoado por Deus, e sem sombra de dúvidas, você será muito usado pelo Senhor, para que com ousadia, conhecimento, Cristo seja pregado a todos onde você passar, através da sua vida e através do seu testemunho, e através de palavras de sabedoria que vai sair da sua boca, guiados pelo Espírito de Deus. As pessoas virão, irmãos, elas virão e mais virão, porque Cristo é visto na minha e na sua vida. Amém? Quando a pessoa olhar para você e te dá um conselho, ouça. Seja um irmão mais velho, seja um irmão mais novo, Deus não escolhe idade para falar com a pessoa. Deus escolhe servo. E não ache que porque eu sou mais velho de igreja, eu sei mais do que o outro, porque às vezes você pode estar muito longe de Deus. Só por esse tipo de pensamento já evidencia que você está longe de Deus. A igreja é feita de pessoas de diferentes formas, mas se o Espírito Santo de Deus está com o irmão, ele vai ter sabedoria, ele vai saber conversar comigo e com você. Basta eu e você baixar nossa bola e dar ouvidos a Cristo Jesus. Amém? Não desperdice isso. Isso é que Deus espera de mim e de você. Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus.